dentro. E o Miguel, desse tamanho. Tu lembra dele? Ele é bem pequenininho. Magrelo. Até hoje, né? Magrelo, ele é né? Uhum. E aí ele com toda aquela dificuldade pra respirar, com oxigênio, todo furado, os 2 braços. A gente olhava pra ele e pensava, como que essa criança vai ir pra um ventilador sem entubado, maior que ele, o tubo. Imagina. Praticamente, né? E aí começou, né, Fê, toda essa questão, assim, porque daí a gente veio, se eu te falar como eu vi Deus nessa circunstância toda, porque eu vi o meu filho sendo colocado numa ambulância, com um monte de oxigênio, um monte de correria, um monte de função, meu Deus, um bebê e tal, e a gente ali vivendo aquilo, eu e o Matheus, e aí a gente estava em Capão, e a gente foi encaminhado para outro hospital, né? E aí, pra ele ir pra UTI. Aí, em Capão, o Matheus levou lá umas coisas pra mim comer, tomar. Nunca, né, na minha cabeça que eu passava, né, vou comer nada agora. Taquei tudo na bolsa e quando a gente foi pro outro hospital, ficou tudo na minha bolsa. E aí, chegamos lá no outro hospital e aí começaram a coletar tudo quanto era exame e tal nele. E eu lá fora, desesperada. Foi horrível, assim, porque na minha cabeça, eu tava tão nervosa que eu achava que ele podia ter morrido e ninguém queria me avisar. Então, eu tava surtada, muito mal. Daqui a pouco me abre eu tinha falado, quando eu saí de Capão, eu falei pro Matheus, não vai, porque eu fiquei com medo dele dirigindo, né? Super nervoso e tal. Eu fui na ambulância e falei, não vai dirigindo, não vai agora. Fica tranquilo que quando eu chegar lá, você é assistido e tal. Vai amanhã e de manhã e tal. E aí ele não falou nada. Eu cheguei, daí eu sou nesse desespero, nesse impasse, meu Deus, e agora? Não deixam entrar, não deixam entrar. Abre a porta do elevador. O Matheus. Tinha ido. Um casal de amigos nossos levaram ele. Aí, daí quando vieram chamar o familiar dele pra entrar junto, entrou o Matheus, porque eu tava muito nervosa. E nisso eu tô lá fora, eu já comecei a ficar mais calma, o Matheus já tava lá com eles, já tinha explicado que a demora era por causa que eles estavam coletando as coisas pra fazer exame e tal. E eu tô sentada ali e pensei, que sede, uma sede. Eu acho que de tanto que eu chorei, que eu gritei, que eu falava e tal. E eu, tem uma porcaria aqui de uma coca quente. Vou tomar isso aqui, mas não vou enfiar minha boca na lata e tal, não sei o que. E assim, pensando, podia tomar essa coca se tivesse um canudo. E aí eu olhei assim pra um lado, um canudo. Lacrado, assim, esses canudinhos com plásticozinho lacrado. Quando eu olhei aquele canudo, Deus falou pra mim assim, ó. Eu olhei o canudo e eu escutei assim, ó. Eu cuido de um canudo pra te tomar um refri que não vai nem te fazer bem. Tu acha mesmo que eu não vou cuidar do teu filho? Meu Deus, aquilo assim me impactou de uma forma, sabe? E os próximos dias depois daquilo, a gente viveu diferente. A gente parecia assim que a gente era frio, sabe? Porque ele tava numa situação assustadora. E eu, todo o tempo, eu tinha convicção de que Deus estava ali. Eu tava num momento, assim, todos os boxes da UTI, as crianças assistindo desenho e tal. E a TV do quarto do Miguel não funcionava. E eu pensando, se a TV não funciona, tadinho, podia assistir um desenho e ficar mais calmo e tal, né? Porque daí eles tinham que ficar medicando ele pra ele ficar calmo. E isso me entristecia muito, assim, porque eu via ele agitado e acalmando por causa da medicação. Aí, uma hora eu tô olhando, assim, pra aquela TV apagada, tal. E eu olhei pelo reflexo da TV. E eu enxergava, tipo, anjos mexendo no Miguel. E eu enxergava os anjos mexendo, virando ele. E eu olhava pro berço e eu não via nada. Mas eu olhava pro reflexo da TV e eu via, tipo, os anjos mexendo no Miguel. E o meu coração, assim, começou a acelerar. Mas não era medo. Era assim, meu Deus, que isso? E aí uma irmã mandou uma mensagem pra mim, bem assim, Fran, eu sei que tu tá passando por uma situação muito difícil, a gente tava orando por vocês aqui e tal. E só que Deus me mostrou que tem anjos com vocês aí. Fica tranquila que Deus tá aí. Então, assim, não tem a mínima condição dessa irmã lá em Capão saber que eu tava vendo anjos naquele momento ali. Tem coisas que a gente vive que é só Deus que faz. Aí daí 5 dias de UTI horríveis, assim, o Miguel, de um dia pro outro, tipo, no 4º dia ele começou a melhorar, no 5º dia ele tava em pé no berço. Não conseguiam mais deixar a criança deitada. E aí ele foi liberado do quarto, saiu da UTI, foi pro quarto e tal, super empolgado, dançando no berço, assim. E aí eu escutei a vida inteira essas histórias e eu achava que era tipo uma coisa radical, as pessoas falarem assim, nem os médicos entendiam. E eu falava, sempre a mesma história, né? E realmente, aí eu vivi isso. Eu vi a enfermeira, uma técnica falando pra outra assim, tu viu que rápido? Até o doutor falou que foi muito rápido a evolução dele. Ele ficou muito bem, muito rápido.
E aí eu entendi, Deus cuidava da gente. Então, a partir disso, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, a partir deste momento de